Você já parou para pensar o que acontece quando um novato não apenas desafia as expectativas, mas também desafia quem já tem cadeira cativa no topo da Fórmula 1? Pois foi exatamente isso que Gabriel Bortoleto fez em Baku. Em uma declaração que pegou todos de surpresa, ele rebateu Lando Norris, um dos pilotos mais respeitados do grid, dizendo que, sim, ultrapassagens são possíveis ali. E mais, ele mesmo provou isso. Enquanto muitos tratavam o circuito do Azerbaijão como um labirinto sem saída, o brasileiro foi lá e quebrou o mito. Só que isso não foi apenas uma diferença de opinião. Foi um recado direto e o paddock sentiu. Antes de te contar os bastidores dessa polêmica, faz o seguinte: escreve aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo. E mais, a gente tem uma meta aqui, bater 500 novos inscritos com esse vídeo. Sim, é ambicioso, mas com a sua ajuda a gente chega lá. E por que é tão importante você se inscrever agora e assistir até o fim? Porque quem assiste por completo e se inscreve é lembrado antes dos outros pela plataforma. E nesse vídeo você vai entender por que o nome Bortoleto pode mudar o equilíbrio da Fórmula 1 nos próximos anos. Então, mesmo se estiver ocupado, deixa o vídeo rodando. Isso aqui precisa alcançar mais gente. E se a gente bater essa meta, vamos liberar um vídeo extra revelando verdades e bastidores que ainda não foram expostos. O que Bortoleto disse ali não foi só uma frase solta, foi uma virada de chave. Um piloto recém-chegado, num carro que a maioria considera limitado, teve a coragem de afirmar o que muitos não ousam, que o problema nem sempre é a pista, às vezes é o piloto. Ele disse que conseguiu ultrapassar sim, e explicou como. Pneus, ritmo, estratégia, tudo jogado com precisão. Enquanto Norris culpava o traçado, Bortoleto mostrou que, com leitura de corrida e coragem, o impossível pode virar possível. Isso abalou estruturas, colocou holofotes nele e fez muita gente começar a encarar esse brasileiro com outros olhos. E se você acha que isso foi só uma questão de ego, espere até entender o que vem por trás dessa fala, porque essa história vai muito além de uma simples corrida. Quando você ouve o nome Gabriel Bortoleto, o que vem à sua mente? Para muitos, ainda é apenas o novato da Sauber. Mas por trás desse rótulo, existe uma trajetória de vitórias que poucos conhecem. Campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, ele chegou à Fórmula 1 carregando não só títulos, mas também a expectativa de ser a nova promessa brasileira no automobilismo. Seu ingresso na Sauber em 2025 foi recebido com entusiasmo. Afinal, não é todo dia que alguém sobe tão rápido nas categorias de base. Mas com esse salto, veio também o desafio de provar que ele não era apenas mais um nome empurrado pela mídia. O mais curioso é que, apesar da imagem de piloto técnico e agressivo, Bortoleto é, fora da pista, um jovem de hábitos simples. Fã declarado de Ayrton Senna, ele cresceu idolatrando os momentos em que um brasileiro dominava o mundo sobre 4 rodas. Ele já disse em entrevista ao site oficial da Fórmula 1 que correr com Verstappen em simuladores foi parte do seu aprendizado. E mesmo com toda essa bagagem, mantém a humildade em cada entrevista, sem perder a ousadia de se posicionar quando necessário, como fez em Baku. Ele é do tipo que ouve, observa, mas quando fala, não deixa dúvidas sobre o que acredita. Só que a vida no topo nunca é simples. Os primeiros treinos livres em Baku deixaram claro que as coisas seriam complicadas. Ele mesmo admitiu, não estava com confiança no carro. Disse que o equilíbrio era instável, que as condições do circuito não perdoavam e que não havia margem para erro. E é aí que mora a diferença. Ao contrário de outros novatos que fingem confiança ou criam desculpas, ele foi direto, expôs a vulnerabilidade. Assumiu que ainda não tinha total controle.
Essa honestidade, para muitos, foi o primeiro grande sinal de que não estamos diante de um personagem fabricado, mas de alguém real, que está disposto a crescer, mesmo que tenha que se despir de todas as certezas no meio do processo. Baku não é apenas mais um ponto no calendário da Fórmula 1, é um campo minado, um circuito urbano onde as retas parecem pistas de decolagem e as curvas estreitas punem qualquer deslize com parede. Para quem está estreando na categoria, é quase como ser jogado no mar durante uma tempestade e ser obrigado a nadar contra a corrente. E foi exatamente nesse cenário que Gabriel Bortoleto enfrentou sua primeira grande prova. Entre prédios, sombras e rajadas de vento que desestabilizavam o carro nas curvas finais, ele teve que lidar com o tipo de adversidade que separa os que vão durar dos que serão esquecidos. Um erro em Baku não se resolve com sorte, e a margem de erro, inexistente. A Sauber, sua equipe, não entregou um equipamento dos sonhos. Muito pelo contrário. Bortoleto reclamou abertamente do carro, dizendo que era difícil repetir boas voltas. A instabilidade do chassi nas curvas de baixa e a dificuldade de acertar o ponto de freada minavam qualquer tentativa de evolução. Enquanto os rivais buscavam tempo precioso nos detalhes, ele lutava para manter o carro na pista. Essa frustração ficou clara nos treinos classificatórios: 14º no TL1, 15º no TL2 e apenas 18º no TL3. Para muitos, sinais claros de que o fim de semana estava perdido. Mas para Bortoleto, era apenas o prenúncio de uma virada, mesmo que ele ainda não soubesse como isso aconteceria. A estratégia da Sauber também foi colocada em xeque. Enquanto outras equipes aproveitavam os treinos para afinar o acerto, a equipe suíça parecia presa a um plano que não encaixava com as condições de Baku. Ajustes demorados, respostas lentas e uma comunicação que, segundo fontes próximas à equipe, soava mais como tentativa e erro do que uma abordagem precisa. E mesmo assim, Bortoleto se manteve firme. Não escondeu sua insatisfação, mas também não caiu na armadilha de se vitimizar. Admitiu que faltava confiança, que o carro não reagia como ele gostaria. Mas no fundo, já preparava mentalmente o terreno para aquilo que ninguém esperava. Fazer algo grandioso num carro instável, num circuito traiçoeiro e contra todas as estatísticas. Na sexta-feira, Gabriel Bortoleto era o retrato da insegurança. Em declarações à imprensa, admitiu que não conseguia confiar plenamente no carro e que as características do traçado urbano de Baku o deixavam com receio de forçar nos pontos críticos. Aqui não tem margem de erro, disse. O carro da Sauber, com desempenho inconsistente e respostas imprevisíveis, deixava pouco espaço para a ousadia. Era como andar na beira de um precipício com os olhos vendados. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria 2 dias depois. No domingo, o mesmo piloto que na sexta soava contido, hesitante e reflexivo, surgiu com uma postura completamente diferente. Havia firmeza no olhar, controle na voz e, principalmente, um plano silencioso em mente. A virada psicológica não veio do carro, veio dele. Bortoleto fez algo que poucos conseguem, ajustou sua mentalidade para correr dentro do caos. Ao perceber que não teria a estabilidade do equipamento a seu favor, decidiu controlar o que podia, sua coragem e sua inteligência de corrida. Ele sabia que não seria o mais rápido, mas poderia ser o mais estratégico, e foi com esse espírito que entrou na prova. Cada relargada, cada curva cega, cada tomada de decisão passou a ser feita com um misto de precisão e instinto. Enquanto alguns se afobavam, ele respirava fundo. Enquanto outros hesitavam, ele atacava no momento certo. Era como se tivesse encontrado serenidade dentro da turbulência, e os resultados começaram a aparecer. Ainda nas voltas iniciais, ele ganhou posições, mesmo largando do meio do pelotão. Quando muitos esperavam que fosse engolido,
ele reagiu com frieza. Após a relargada do acidente de Oscar Piastri, Bortoleto mostrou que estava mentalmente blindado. Não cedeu à pressão dos rivais e manteve a 11ª colocação. Era quase como se tivesse desligado o barulho externo. Como se, em vez de ouvir o que diziam sobre o carro, ele tivesse se concentrado apenas no que sentia. Essa coragem silenciosa, essa capacidade de navegar sob tensão, foi o que fez a Fórmula 1 começar a perceber que havia algo diferente ali. Não era só mais um novato tentando sobreviver. Era um piloto que entendia o caos e sabia dominá-lo. Lando Norris, com a autoridade de quem já conhece os bastidores da Fórmula 1, afirmou sem rodeios: ultrapassar em Baku é praticamente impossível. A frase repercutiu rapidamente. A maioria dos especialistas concordou, citando o traçado urbano apertado, as freadas arriscadas e o efeito sujo do ar turbulento que impede a aproximação. Era o tipo de declaração que ninguém questionava, até agora. Porque, em meio ao mar de concordância, Gabriel Bortoleto decidiu discordar. Em entrevista concedida a Mariana Becker, ao ser confrontado com a fala de Norris, respondeu com frieza: eu ultrapassei alguns caras. Não sei, talvez a posição dele tenha dificultado, mas para mim, com vantagem de pneu, deu. Simples assim. Mas o impacto foi devastador. Aquela frase não era apenas uma opinião, era uma ruptura. Um novato contestando um piloto estabelecido, usando não apenas palavras, mas o próprio desempenho como argumento. Enquanto Norris lamentava o cenário, Bortoleto mostrava que, com estratégia e leitura, era possível avançar. O paddock se dividiu imediatamente. Alguns acusaram o brasileiro de arrogância, outros viram ali o nascimento de um piloto que não aceita narrativas prontas. A mídia internacional reagiu com surpresa. Um estreante desafiando uma estrela. E mais do que isso, provando com dados, com movimentações em pista, que sua fala tinha fundamento. Ele não estava só falando, ele estava mostrando. Essa pequena colisão de visões se transformou em um terremoto silencioso nos bastidores. Alguns engenheiros começaram a revisar suas estratégias em Baku. Comentários de outros pilotos começaram a surgir em tom mais cuidadoso. E o nome Bortoleto, que antes era apenas uma nota de rodapé nos resultados, agora aparecia nas manchetes. Ele não havia vencido corrida alguma, mas havia vencido algo ainda mais difícil: a barreira da invisibilidade. Desafiou um consenso, sustentou sua posição e fez a F1 olhar 2 vezes para um garoto que se recusa a apenas aceitar o que dizem. Porque na pista, assim como na vida, às vezes a maior ultrapassagem não é aquela que você faz com o carro, mas com a coragem de dizer o que ninguém mais se atreve. Em Baku, onde cada curva pode ser uma armadilha e cada reta um convite para o erro, Gabriel Bortoleto mostrou que não basta ter um bom carro, é preciso saber correr. A leitura de corrida que ele demonstrou foi de alguém muito além de um novato. Quando os engenheiros da Sauber chamaram para o pit stop, ele entendeu que aquele momento não era só uma troca de pneus, era uma janela estratégica. Enquanto muitos ainda tentavam encontrar ritmo, ele retornou à pista com composto novo, leve e agressivo. E foi aí que fez a diferença. Usou os pneus não apenas para manter performance, mas como arma tática. Se antecipou à parada dos outros, posicionou-se no tráfego com inteligência e escolheu os alvos certos para ultrapassar. Um dos exemplos mais claros dessa habilidade foi o duelo silencioso com Alexander Albon. O piloto da Williams, com carro mais ajustado e melhor ritmo no papel, simplesmente não conseguiu superá-lo. Bortoleto, mesmo com um equipamento inferior, segurou a posição com consistência, leitura de traçado e controle emocional. Ele sabia que Albon estava mais rápido, mas também sabia onde poderia se defender, onde o adversário tentaria atacar e, acima de tudo, como fazer o rival errar o tempo de aproximação.
A ultrapassagem que nunca veio foi a prova mais clara. Em Baku, nem sempre vence quem tem o melhor carro. Às vezes, vence quem entende o jogo com mais profundidade. Tudo isso desmonta a teoria de que ultrapassar em Baku é impossível. A verdade é que, com timing, compostos corretos e mentalidade agressiva, as oportunidades existem. Mas é preciso saber enxergá-las. Enquanto outros reclamavam do circuito, Bortoleto usava as falhas do traçado a seu favor. E isso muda completamente a forma como analisamos a corrida. Não foi sorte, não foi ousadia irresponsável, foi estratégia pura. Ele leu a pista, leu os adversários e se posicionou como alguém que não apenas participa da F1, mas que já começa a escrevê-la à sua maneira. No papel, terminar uma corrida em 11º lugar pode parecer irrelevante. Nenhum ponto conquistado, nenhum pódio, nenhuma manchete que brilhe com ouro. Mas no caso de Gabriel Bortoleto em Baku, o número esconde uma história muito maior. Porque o 10º foi conquistado num circuito onde a maioria esperava que ele ficasse nas últimas posições. Porque ele segurou rivais mais rápidos, ultrapassou com estratégia e, acima de tudo, fez tudo isso em um carro que, segundo ele próprio, não oferecia confiança nem para repetir uma boa volta. E quando Alexander Albon, que estava à frente, foi punido, a posição caiu no colo do brasileiro. Ou melhor, foi conquistada com suor. Um quase ponto. Mas para quem entende o contexto, um marco de resistência. Na Fórmula 1, os pontos nem sempre contam toda a verdade. E é por isso que o desempenho de Bortoleto em Baku precisa ser lido nas entrelinhas. Porque ali, mesmo sem entrar no top 10, ele fez o que muitos não conseguem, mostrar que merece mais do que o carro lhe dá. Mostrou que sabe competir com inteligência, sem se abater pela inferioridade técnica. E mais do que isso, fez isso com uma calma rara, como se tivesse anos de experiência. Quando colocamos lado a lado sua atuação com a de outros rookies do passado, fica ainda mais evidente o valor do que ele entregou. Quantos talentos, mesmo com carros melhores, naufragaram nas primeiras provas? Quantos se perderam sob pressão? Ele não. Ele ficou e deixou um aviso. Bortoleto não marcou ponto algum naquele domingo, mas marcou território. Deixou claro que, mesmo com limitações, está pronto para competir de igual para igual. E esse é um sinal que as grandes equipes sabem interpretar. Um novato que transforma um 11º lugar em uma afirmação de caráter, leitura e maturidade tem algo raro. Porque a Fórmula 1 não premia apenas velocidade. Ela premia consistência, leitura de corrida e a capacidade de sobreviver ao caos. E se Bortoleto já está fazendo isso no início da carreira, imagine o que ele pode entregar quando tiver um carro competitivo nas mãos. Para quem apenas viu os números da tabela, a corrida passou despercebida. Mas para quem leu o que aconteceu de verdade, foi a largada de algo muito maior. E se o 11º lugar de Bortoleto em Baku não foi apenas fruto do acaso? E se, por trás daquele resultado, existisse uma estratégia silenciosa, oculta até mesmo da torcida mais apaixonada? Alguns sussurros no paddock sugerem que havia mais em jogo do que apenas performance. A teoria é provocativa. Será que a Sauber, em um momento delicado de transição com a Audi, preferiu segurar o brilho do seu novato para não chamar atenção demais no início da temporada? Um ponto, naquele contexto, não mudaria o campeonato, mas poderia mudar a narrativa. Poderia acelerar expectativas e até atrair pressão externa sobre um projeto que ainda está sendo moldado nos bastidores. E assim, surge a pergunta incômoda. Foi mesmo coincidência ele terminar exatamente fora da zona de pontuação? Não há confirmação oficial, claro. Mas o clima nos boxes da Sauber em Baku não era de pura comemoração. Após o fim da corrida, mesmo com a atuação consistente e as ultrapassagens firmes, o semblante de Bortoleto revelava algo mais denso. Nas entrevistas, ele agradeceu.
sorriu, mas quem olhava com atenção via que algo ainda o incomodava. Ele falou sobre noites sem dormir, horas extras com engenheiros e sobre coisas que ainda precisam ser ajustadas para amanhã. O tipo de frase que esconde mais do que revela. Fontes próximas à equipe confirmaram que o brasileiro vinha puxando reuniões longas com a equipe técnica, muitas vezes terminando o dia já de madrugada. E isso não é comum para um novato. Isso é o comportamento de quem está buscando algo a mais ou lidando com algo que não pode ser dito. O mais curioso é que, apesar das declarações públicas de otimismo, os próprios engenheiros da Sauber comentaram que o feedback de Bortoleto era profundo e analítico, como se ele já tivesse uma compreensão de corrida muito além do esperado. Mas talvez seja justamente isso que esteja incomodando. Um talento precoce, com leitura de pista afiada, que já desafia narrativas e nomes consagrados, pode ser visto como uma joia ou como um risco, especialmente quando a equipe está em fase de reestruturação e sabe que qualquer brilho fora de hora pode chamar atenção indesejada. Então, fica a pergunta no ar. Será que ele foi freado propositalmente? Ou será que estamos apenas diante de um caso onde o talento brilha mais forte do que qualquer plano pré-estabelecido? O que ninguém viu talvez seja o que realmente mude tudo. Enquanto o paddock debate a audácia de Gabriel Bortoleto, uma presença silenciosa observa tudo com atenção. A Audi, a montadora alemã que assumirá oficialmente o projeto da Sauber em 2026, tem acompanhado de perto cada movimento do time atual. E aqui entra um dilema que poucos ousam verbalizar. Será que Bortoleto está sendo preparado para liderar a nova era da equipe? Ou é apenas uma peça temporária, colocada para preencher espaço até o grande plano se concretizar? O próprio calendário do projeto Audi Sauber sugere que 2025 seria um ano de transição, de aprendizado, de testes. Mas quando se tem um talento como o Bortoleto, mostrando maturidade precoce e capacidade técnica acima da média, é natural que surja a pergunta: estão usando bem o que têm nas mãos? A frustração dos fãs brasileiros é compreensível. Ver um jovem com títulos recentes na F3 e F2 sendo tratado como coadjuvante em uma equipe que mal oferece estabilidade causa incômodo. Há quem diga que a Sauber está desperdiçando um diamante bruto, deixando-o lutar sozinho com um carro claramente inferior. Outros, mais otimistas, acreditam que essa é a lapidação necessária para um salto maior. Afinal, a Audi pode estar de olho justamente na forma como o Bortoleto lida com adversidades. É nos momentos difíceis que se reconhece um líder. E o brasileiro tem mostrado não só performance, mas também postura. Ele não reclama de tudo, ele explica, ele não grita, ele argumenta. São atitudes assim que constroem futuros protagonistas e possivelmente primeiros pilotos. Especialistas divergem. Alguns apontam que o momento certo para brilhar seria em 2026, com o novo regulamento técnico e a reestruturação completa da equipe. Outros acreditam que, se Bortoleto continuar mostrando consistência e leitura de corrida, pode atrair propostas de outras escuderias antes mesmo da Audi firmar seu império. Em análises recentes, veículos como Motorsport.com e Grande Prêmio ressaltaram que o brasileiro tem perfil de liderança e entrega técnica em comum para um estreante. O problema é, a Fórmula 1 não espera. Se a Audi demorar para agir, alguém pode agir antes. Porque em um esporte onde o talento se mede em milésimos, cada temporada importa. E se há alguém que já mostrou que não está aqui para ser figurante, é Gabriel Bortoleto. A Audi está observando. Mas será que vai agir a tempo? No grande teatro da Fórmula 1, nem todas as rivalidades se dão sob as luzes das câmeras. Algumas se travam nos olhares nos corredores, nos dados trocados por rádio e nas entrelinhas das entrevistas.
Gabriel Bortoleto, mesmo estreante, já está inserido nessa teia invisível de disputas. A cada volta, não compete apenas contra o tempo ou contra o desempenho do carro, compete também contra a percepção. E em um grid com outros rookies promissores e veteranos já estabelecidos, cada manobra que ele faz é analisada como um teste de valor. Ele sabe disso. E mais, sabe que não está sendo julgado apenas pelo que faz em pista, mas pelo que representa. Um brasileiro ousado, técnico e com personalidade forte é, para alguns, uma ameaça velada. Helmut Marko, conhecido por suas declarações ácidas e influência decisiva na Red Bull, não perdeu tempo para classificar Bortoleto como um piloto B. Um comentário curto, mas carregado de julgamento. E se esperavam que o brasileiro aceitasse isso calado, erraram feio. Em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, Bortoleto foi direto. "Vou fazê-lo se arrepender." Essa frase não foi uma bravata. Foi um marco, um recado. Um corte claro na linha que separa os que se curvam e os que reagem. E mais uma vez, o paddock se dividiu. Uns disseram que era arrogância precoce, outros que era o nascimento de uma nova postura, a de quem não aceita ser engavetado no anonimato. Essa guerra é silenciosa, mas seus efeitos são barulhentos. Nas voltas em que segura carros superiores, nas entrevistas em que evita clichês, nos dados que os engenheiros da Sauber compartilham com surpresa. Enquanto muitos rookies desaparecem no meio do pelotão, Bortoleto continua aparecendo. Não com pódios, mas com atitude, com personalidade, com domínio emocional. E no mundo da F1, onde cada detalhe importa, isso conta muito. Ele não precisa dizer quem são seus rivais. Eles sabem. E a cada corrida, a cada confronto estratégico, ele escreve mais uma linha nessa rivalidade velada. Uma guerra sem declarações formais, mas que já tem lados definidos. E um deles, definitivamente, carrega o nome de Gabriel Bortoleto. O calendário da Fórmula 1 segue implacável, e com ele surgem novas oportunidades para Gabriel Bortoleto mostrar que sua presença no grid não é provisória. As próximas corridas incluem circuitos como Zandvoort, Monza e Suzuka, pistas técnicas rápidas e exigentes, onde a leitura de corrida e o gerenciamento de pneus são cruciais. Justamente os pontos onde Bortoleto vem mostrando evolução. Na Hungria, por exemplo, um traçado travado e técnico, ele largou em 7º e terminou em 6º, conquistando seu melhor resultado até agora. A imprensa internacional não poupou elogios. Impecável, maduro, preciso. Foi ali que muitos deixaram de tratá-lo como promessa e começaram a vê-lo como realidade. Esse salto de performance não é obra do acaso. Nos bastidores, engenheiros da Sauber revelaram que Bortoleto tem se destacado principalmente na forma como entende o comportamento dos pneus, algo que poucos novatos dominam. Ele aprendeu a dosar a agressividade com preservação, extrair o máximo sem comprometer o stint. Essa habilidade é ouro puro na Fórmula 1 moderna. E é justamente isso que pode ser a chave para seus primeiros pontos oficiais. Em Baku, ele ficou a um suspiro da zona de pontuação. Agora, com mais conhecimento do carro, circuitos menos traiçoeiros e uma equipe que começa a compreender melhor seu estilo, o momento pode estar próximo. Mas o que ele precisa para ser mais do que pontual? Para se tornar, de fato, um piloto top? A resposta vai além do talento. Ele precisará de consistência, algo que já vem construindo, e de um carro à altura. A Sauber, em sua transição com a Audi, ainda não oferece o pacote ideal. Mas se continuar a entregar atuações maduras como as da Hungria, mesmo em condições adversas, Bortoleto tem tudo para se tornar cobiçado pelas grandes equipes. A Fórmula 1, afinal, está sempre de olho em quem faz muito com pouco. E se ele já está fazendo tanto com um carro limitado,
O que poderá fazer quando tiver um equipamento competitivo em mãos? Talvez essa resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Antes de se tornar uma das figuras mais comentadas da temporada, Gabriel Bortoleto era apenas mais um garoto acelerando no simulador, sonhando com as mesmas curvas que hoje enfrenta de verdade. Campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, não foi o dinheiro ou o sobrenome que o trouxe até aqui. Foi talento, persistência e uma mente afiada. Ao chegar na Fórmula 1 pela Sauber, muitos o enxergavam apenas como um experimento ou um nome para preencher a vaga até a chegada da Audi em 2026. Mas prova após prova, entrevista após entrevista, ele tem reescrito a própria história. E agora, não é exagero dizer, ele é uma das figuras mais intrigantes e promissoras desse grid. Mesmo sem um carro competitivo, sem os holofotes das grandes montadoras e sem as facilidades que muitos estreantes tiveram no passado, Bortoleto está fazendo mais barulho do que boa parte do paddock gostaria de admitir. Em Baku, quase pontuando. Na Hungria, impressionando. Na mídia, confrontando nomes como Lando Norris com firmeza e embasamento. E quando Helmut Marko o chamou de piloto B, ele respondeu com frieza: "Vou fazê-lo se arrepender." Essa não é apenas uma trajetória de crescimento técnico. É a história de um piloto que está ensinando, sem discursos, que coragem, autenticidade e preparação podem construir uma carreira sólida, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E é aqui que mora a maior lição dessa jornada. Bortoleto ousou desafiar o sistema. Em um esporte onde novatos geralmente abaixam a cabeça, ele falou o que pensava, mesmo que isso criasse desconforto. Ele não se calou diante de nomes consagrados, não se escondeu atrás de desculpas e, acima de tudo, transformou a pressão em performance. Cada volta completada com um carro instável foi um tapa silencioso na cara de quem duvidava. Cada entrevista sincera foi um recado para quem esperava um robô corporativo. E cada manobra ousada, especialmente em Baku, foi a prova de que ele não está na F1 para sobreviver. Está aqui para marcar época, com ou sem pontos. Mas essa história não é só dele. Ela é sua também, porque todos nós temos um circuito de Baku na vida. Um lugar onde tudo parece apertado, onde o menor erro pode nos destruir, onde ninguém acredita que possamos ultrapassar. Pode ser um emprego sufocante, uma relação tóxica, uma dúvida que parece paralisar. E às vezes, somos tentados a acreditar que é mesmo impossível vencer. Foi isso que Norris disse sobre Baku. E talvez seja isso que muitos dizem sobre você, sobre seus sonhos, suas limitações. Mas, então aparece alguém como Bortoleto e mostra que com a estratégia certa, com coragem e preparo, até o impossível pode se tornar ultrapassável. Talvez você esteja agora mesmo em meio a esse caos, sentindo que o carro que te deram, seja ele sua situação financeira, seu ambiente, seu corpo, sua mente, não te permite fazer grandes coisas. Mas lembre-se, o que importa não é o carro, é como você corre, é como você enxerga os buracos do circuito, como você decide o momento certo de frear ou de arriscar. O que você faz com o pouco que tem é o que define o muito que você pode alcançar. E mesmo que hoje você esteja em 10º a um ponto da vitória, saiba que pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua jornada. O capítulo em que você se recusa a ser invisível. E quando alguém te subestimar, sorria. Porque o mundo é cheio de gente que só reconhece talento quando ele explode. Mas você não precisa esperar a aprovação de ninguém para começar a construir sua história. O importante é não se calar, é responder à dúvida com ação, à crítica com trabalho, à pressão com atitude. Se Bortoleto, um garoto vindo do Brasil, enfrentando toda a estrutura fria e complexa da Fórmula 1, conseguiu ser ouvido, você também pode. E não porque é fácil, mas porque é possível.
Desde que você acredite, prepare-se e não desista no meio da volta. Se você ficou até aqui, meu sincero obrigado. Você é parte da missão desse canal, contar histórias que inspiram, emocionam e, acima de tudo, provocam transformação. Se esse vídeo fez sentido para você, considere nos ajudar a continuar esse trabalho. Deixamos no comentário fixado o link do nosso e-book sobre os bastidores do automobilismo e lições para a vida. Um conteúdo feito com carinho, estudo e muita verdade. Se fizer sentido para você adquirir, saiba que estará ajudando diretamente no crescimento do canal e permitindo que novas histórias como essa continuem sendo contadas. Muito obrigado por acompanhar até o final e até a próxima volta.